do quinto ano. Tudo bem com vocês? Então nós agora vamos aprender mais. Vamos revisar alguns assuntos já trabalhados e depois vamos entrar em conteúdo novo, ok? Então vamos lá para o nosso livro de Geografia, nossa aula de hoje. Vocês lembram do que nós falamos na aula passada? Lembra? Nós trabalhamos o quê? A litosfera. Então, falamos também um pouco como acontece os terremotos, os tsunamis, falamos dos movimentos das placas tectônicas, falamos também do vulcanismo, vocês lembram? Então, todas as coisas necessárias ligadas à litosfera nós falamos na aula passada. Falamos também dos tipos de terreno, dos tipos de solo, e também falamos de quão é importante sabermos o solo, o terreno que pisamos, para fazer as construções que nós desejamos. Vocês aí que estão se preparando para ser grandes arquitetos, grandes construtores, isso é um assunto que vocês têm que ficar muito antenadinhos, ok? Para dominar esse conhecimento, para fazer muito bem na área de vocês, quando vocês começarem a exercer a profissão, ok? Então vamos lá. Foi passado exercício para vocês treinarem, tinha mapas mostrando as placas tectônicas e eu preparei para você uma cena de um filme para que isso possa ficar bem real. E esse filme aconteceu real. E vocês vão ver, para que vocês possam saber como é emocionante estudar. Ok? Presta atenção. Roda!
fazer uma revisão dessa, de ver um filme tão real, de ver como funciona, né, o tsunami, terremoto, as placas tectônicas se mexendo. Então, hoje, nós vamos falar agora sobre a biosfera. E o que vem a ser biosfera, professora? Olha, depois que a gente estudou hidrosfera, atmosfera, litosfera, nós vamos fechar com biosfera. E biosfera, claro, é a camada da Terra onde existe vida. Seja essa vida no ar, na água, na terra, em qualquer lugar. Biosfera é onde existe vida na Terra. Então, para que vocês possam sentir a importância desse assunto, vou dizer algo muito importante. Salvem o nosso planeta, salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz, o mico-leão dourado, o boto rosa também, o dedo de Deus já criou, o homem mexeu, destruiu, desmontou, salve o meu futuro. E é sobre isso que nós vamos agora detalhar no livro de vocês, página 60. Vamos lá? Nós vamos começar o assunto biosfera. E como eu falei, onde existir vida na Terra vai fazer parte da biosfera. Rimou? Pois é, para colar aqui, rapidinho no cérebro de vocês. Então, na página 61 do livro de geografia de vocês, nós lemos o seguinte. Acompanhem, por favor. Biosfera é composta pela camada superior do solo, também presente na litosfera, por toda a água presente na hidrosfera e pelos gases presentes na atmosfera. Então, onde tiver vida, estamos falando de que camada? Biosfera. Nós também vamos falar dos tipos de vegetações. Quais são esses? Esses que envolvem todo o nosso Brasil, toda a Terra. Mas especialmente vamos conhecer um pouco sobre a vegetação do nosso Brasil, que seria o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, né? Tudo vai fazer parte da biosfera. Nós vamos também conhecer os animais que estão em extinção. Por isso que eu comecei cantando essa música para você. E nós vamos entender por que o homem tira tantos recursos da terra para sobreviver e mesmo assim não tem cuidado em retornar, deixando tudo no seu devido lugar. Ok? Vamos entender mais pegando o livro de geografia. Vamos lá para a nossa leitura? Coisa boa, assunto novo na área. Já revisamos a parte da aula anterior, quando falamos sobre a litosfera. Vimos aí os filmes, né? O que acontece, os tsunami. E agora vamos dar vida a isso, falando sobre a biosfera. Vamos comigo? Vamos lá, quinto ano? Aula de Geografia no livro de vocês, página 60. Acompanhe os slides que vão fazer, eu procurei colocá-los bem nítidos, bem igual como está no livro de vocês, mais semelhante possível, para que vocês não possam se perder e se concentrar ao tomar notas dessas informações que vocês vão precisar usar para dar as respostas dos exercícios, ok? Então, vamos lá, começar. Página 60 do livro de vocês, o assunto biosfera. Então, vamos ver o que vem a ser essa biosfera, né? Qual a definição? Biosfera é a camada da Terra onde existe vida. É a camada da Terra onde existe vida. Então, nós já trabalhamos as outras camadas anteriores que também existe vida. Atmosfera, litosfera, hidrosfera, todas essas camadas estão unidas na biosfera. Nessa página de vocês, vocês observam as camadas, também elementos que fazem parte dessa camada. Estamos vendo aí borboleta, pessoas admirando o ar, não é? A natureza, né? Então, na página 61 também vemos mais exemplos de
dessa natureza maravilhosa que nos cerca, que faz parte da nossa vida. Então, a biosfera, ela é composta pela camada superior do solo, ela está presente na litosfera, ela também está presente por toda a água, presente na hidrosfera e pelos gases presentes na atmosfera. Então, nela estão também todos os seres vivos, também os micro-organismos, animais, vegetais, os elementos que compõem o local onde nós vivemos, ou onde esses animais vegetais vivem, que são o quê? Quais são os elementos? Ar, água, luz, sol, né? Essa página aí, 61, dá essa visão para vocês, dessa diversidade já de elementos que compõem a biosfera. Também vocês veem aí as pessoas, né? A sobrevivência de todos os seres vivos depende da preservação e conservação da biodiversidade. Olha aí os primeiros habitantes da Terra, esses que cuidavam, né? Assim que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Né? Nós já estudamos sobre isso, mas vamos aqui nos ater a falar dessa preservação, dessas camadas diversas, né? E especialmente da biosfera. Então, as diversas formas de vida se relacionam com os elementos de uma determinada área e formam o quê? Os ecossistemas específicos. No livro de vocês estão 2 gravuras aí, 2 lugares diferentes. E nós agora vamos entender o conceito de ecossistema. Pega aí o lápis, pega aí o marcador e sublinha. Qual o conceito de ecossistema? O conjunto de todos os seres vivos e elementos não vivos presentes em um local. Colocaram? Continua. Esses elementos interagem, eles se relacionam uns com os outros e entre si de maneira equilibrada. O nosso país, nosso Brasil, ele é formado por diferentes ecossistemas. E nós agora vamos citar alguns desses ecossistemas que tem aí na página de vocês, a 62. Esse está voltado mais para o tipo de vegetação do lugar. Nós temos aí a floresta amazônica, temos o cerrado, Pantanal, o campo, o manguezal. Então, esse diverso tipo de vegetação já compõe, sim, o ecossistema bem diversificado. Vamos lá, gente? Então, na página 63, nós vamos ver agora a interferência do homem na natureza. Então, o homem, com a sua ação intensa, ele vem causando o desaparecimento desses ecossistemas e diminuindo a variedade de animais, a variedade de vegetais do nosso planeta. Então, muitas áreas elas estão sendo devastadas e isso está trazendo muitas consequências, tá, para o meio ambiente, para a sociedade. Então, o desmatamento, o que é o desmatamento? É essa retirada da vegetação de uma determinada área e é um dos causadores do desequilíbrio ambiental. Então, por diferentes objetivos, o ser humano ele vai derrubando as árvores e ele não faz a recuperação do espaço, do solo. E o solo tem o quê? A erosão, a consequência da erosão, que é uma consequência muito grave. Então, quando ele vai reduzindo essa vegetação, também existe uma interferência diretamente no clima do planeta. À medida que vai ocorrendo a maior concentração de gás carbônico no ambiente. Então, a ausência da vegetação também faz com que a energia do sol seja devolvida de uma forma mais intensa, porque faz com que a energia do sol seja devolvida com mais força, tanto para a natureza, que é em forma de quê? Calor. Então, além disso também, sem o ambiente favorável, os animais que vivem nessas regiões devastadas, eles tendem a desaparecer.
Então, vocês já ouviram falar sobre biopirataria? Pirataria tem a ver com coisas ilegais, né? Então, vamos ver o que é a biopirataria. Pega o lápis para vocês sublinharem esse conceito. Biopirataria é outro problema que prejudica a biodiversidade, pois, embora todos os anos muitos animais apreendidos ilegalmente sejam recuperados, muitos nem sobrevivem ao cativeiro, que são expostos e assim levando muitos à extinção. Lembra da música que eu comecei a cantar no início? Salvem o nosso planeta, salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia, o nosso verde estar por um triz, o mico-leão dourado. Pois é, então esses animais estão em extinção por causa da ação do homem na natureza e também por causa dessa biopirataria. Mas também não é só o mico-leão, não é só a arara azul. Então, há um prejuízo imenso na natureza quando esses animais são contrabandeados e retirados do seu habitat. O desequilíbrio da fauna faz com que algumas populações passem a crescer mais que outras, devido à eliminação dos seus predadores. Então, a caça predatória também representa uma das formas de agressão à biodiversidade. Todos os anos, milhares de animais são abatidos por lazer ou para comercialização ilegal. O que nós estamos vendo aí nessa gravura do livro de vocês são produtos feitos com esses animais. Nessa página 64 você observa aí, ó, chifres de marfim dos elefantes, né, são prejudicados porque tiram esses chifres de marfim para fazer produtos. A gente também vê aí na página de vocês, 64, uma bolsa feita com couro de jacaré, também vê aí a carne de baleia e por aí vai. O homem dando sua interferência na natureza. Mas será que não tem algo que ajude, que pense em prol da conservação dessa natureza? Tem sim, claro que tem. Muitos estão pensando como fazer com que essa natureza dure mais, enquanto uns estão só tirando proveito, tirando os elementos, outros estão trabalhando em prol para fazer com que a biodiversidade não acabe. Sabe por quê? A manutenção da biodiversidade é uma preocupação mundial. Países de todo o mundo e organizações não governamentais, como ONGs, elas realizam convenções, elas estabelecem acordos para garantir a preservação das diferentes espécies e também dos ecossistemas de todo o planeta. Então, vocês já ouviram falar de host-post? Uma palavrinha inglesa, né? Pois vamos entender o que é essa palavra. Os host-post, pega o lápis, grava isso aí, de biodiversidade existem em todo o globo terrestre. Eles representam áreas com uma grande concentração de biodiversidade que são prioritárias para a preservação e conservação. Então, observem nessa página 65 do livro de vocês. Tem o planisfério, ele está todo pintadinho e também ele está mapeado. São muitos lugares do planisfério que vocês vão encontrar esses hotspots. Então, nós começamos aí do número 1. Nós temos Mata Atlântica, o 2, a província florística da Califórnia, o 3, a região florística do Cabo, 4, ilhas do Caribe, 5, Cáucaso, 6, o Cerrado, 7, as florestas pluviais, né, as maldivianas, as chilenas, e também nós temos aí a floresta costeira da África Oriental, ilhas Malésias Orientais, região montanhosa da África Oriental, e várias, o Himalaia, o Cabo da África, Japão, Nova Zelândia, Filipinas, né, vários lugares, o sudoeste da Austrália também, vocês vão encontrar. Então, todo o planisfério.
Agora, isso é a toda parte de todos os continentes do mundo. Agora vamos falar sobre o Brasil. No Brasil, existem leis que protegem o meio ambiente e estabelecem critérios para que algumas regiões sejam protegidas por sua biodiversidade. Assim, são formadas as famosas reservas ambientais. Então, nós temos como exemplo aqui, em nosso Pernambuco, nós podemos citar o arquipélago de Fernando de Noronha. E ele foi intitulado como Patrimônio Natural Mundial por sua grande riqueza e diversidade biológica. Vê que coisa maravilhosa! Nós temos sim riquezas em nosso país, principalmente aqui no nosso estado, Pernambuco. Ok? Gostaram desse assunto? Muito interessante, né? E muito rico. Agora nós vamos fixar um pouco através dos exercícios da página 66. Peguem o lápis. Vamos lá? Vamos, dominantes? Vamos agora dominar esse pouco conhecimento que aprendemos, porque depois vamos pesquisar mais sobre isso. Então, vou aqui mudar com vocês também para dar uma explanação do conteúdo. O que nós temos aqui na página 66? Primeiro, leia as afirmativas sobre a biosfera e marque a incorreta. Está no singular, então você só vai achar o quê? Uma alternativa dessa. Você vai achar que está incorreta. Quais são as alternativas? É a camada da Terra, onde encontramos vida. Sofre pouca alteração pela ação humana. Nela encontramos vegetais, animais, solo, ar, água e luz do sol. Nessa camada encontramos os seres vivos e os elementos que compõem o local onde eles vivem. Os micro-organismos fazem parte da biosfera. Encontre a alternativa errada e marca, tá bom? No segundo quesito, você tem aí imagens. Vamos ver, vamos observar o que é que essas imagens, essas duas imagens estão mostrando para que nós possamos comparar. Observe as imagens e descreva o que você percebe na biodiversidade de cada uma delas. Então, leva o teu pensamento, analisa cada imagem e o que é que você deve perceber. Existe uma harmonia nessa imagem? Existe uma riqueza aí da natureza? Existe o quê? Preservação nesse lugar? É nessa linha de pensar que vocês vão ter que dar essa resposta aí do segundo quesito. Vai pensando sobre essa harmonia, vai pensando sobre a diversidade desse lugar, tá bom? Vai pensando um pouco também sobre se esse lugar está preservado ou não, ou foi atacado pelo homem, e vai colocando as suas observações. A próxima página, página 67, nós temos uma figura que nós já estudamos. A biosfera é composta por 3 outras camadas essenciais à vida. Quais são? Aí você vai escrever nesses espaços que vocês têm 3 linhas, 3 camadas. Se esqueceu, volta lá no início da página, lá 60, que vocês vão ter o desenho e vocês vão colocar aí, tá bom? O nome dessas camadas. E agora vamos para a definição, conceito. O que são os hotspots de biodiversidade? Então, você vai ter que explicar com suas palavras. Vem a ser o quê, né? Se esqueceu, volta aí uma paginazinha, página 65, você tem como estruturar a sua resposta. Lembrando que capriche na letra, coloque os sinais gráficos, inicie a frase com letra maiúscula. Na sua frase, se houver nome próprio, coloque iniciando com letra maiúscula. Ok? Vamos para o próximo quesito. Vamos para o quarto quesito. Quinto quesito. Quarto é os hotspots. Quinto, de quais formas o homem interfere negativamente na preservação da biodiversidade? Escreva algumas delas. Volta lá um pouquinho e você vai lembrar de toda a ação negativa que o homem faz na natureza, né? Os desmatamentos, o que ele tira, o que não põe, o que acontece com o solo. Então, você vai lembrando e você vai escrevendo aí, nesse espaço. Sexto quesito. Você conhece alguma ONG que trabalha para combater os problemas ambientais em todo o mundo? Na sua cidade? Então, se você não conhece, vai lá, digita no Google, vê o nome das ONGs mais próximas à sua cidade,
ou até em outros estados. E escreva aí que ONG é essa e o que ela faz, o que ela defende. Qual a bandeira dessa ONG, não é? E é muito bom a gente saber ter isso como objeto de pesquisa. Tá? Ainda tem mais. Agora nós vamos para a página 68 e a página 69. Vocês vão pegar aí a agenda de vocês e vocês vão colocar como tarefa de casa. Hoje a aula de vocês estão assistindo essa aula em que dia? Pois bem, abram a agenda neste dia que vocês estão assistindo esta aula. E o que é que vocês vão fazer? Colocar lá, Geografia, Casa, página 68 e 69. E aí você tem na página 68 um texto. Esse texto você vai fazer o seguinte, grife as informações que você considera importantes sobre a Conferência das Nações Unidas, que diz respeito aos desenvolvimentos sustentáveis. Conhecida também como Rio +20. Ela foi realizada em 2012, ok? Então, você vai ter aí como tema Rio, capital da Terra. E durante esse texto, você vai grifar. Pega lá o seu lápis, sua canetinha de cor, né? E você vai colocando para você o que foi mais importante nessa leitura. E na outra página, na página 69, você tem o 8º quesito que diz: de acordo com o texto da questão anterior, olha lá para o texto do Rio, tá? Capital da Terra, e vocês vão responder: quais são as dificuldades encontradas nas conferências como a Rio +20, que contam com a participação de diversos países debatendo a questão ambiental? Quais são essas dificuldades? Lista aí, por favor. E depois, do que são formados os ecossistemas? Vai lá e registra a tua resposta, tá bom? E tem aí uma imagem nessa página ainda 69, onde você deve observar a imagem e depois nós vamos comentar. O que é que eu quero que vocês façam como comentário? Vocês podem escrever, tá? Na tarefa de vocês, no caderno, e vocês podem mandar para a professora, para o e-mail, e depois nós vamos debater na aula seguinte, ok? Vejam aí, podem anotar no caderno, tirar foto e mandar o que você acha dessa gravura e do assunto que você está estudando agora e de tudo que foi passado na aula de hoje, ok? Então, deixo para vocês um grande beijo, um grande abraço, bons estudos e breve estaremos juntos.